gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que, na verdade, está em falta hoje em dia, né? É um assunto que não é muito ensinado na nossa roda de amigos, não é ensinado muito aos nossos filhos. A maioria já não aprenderam mais a honrar, né? Não sabe mais o que essa palavra significa de verdade. E ela está quase extinta no nosso meio. E com isso, né, sentimos a necessidade de estarmos conversando com a igreja a respeito disso, porque sabemos da necessidade de aprendermos e desenvolvermos essa cultura da honra na nossa casa, na nossa igreja, e com os nossos filhos, com os nossos pais, né, e com Deus. E quando a gente fala a respeito de honra, quando buscamos né, no dicionário, por exemplo, a respeito de honra, conduta virtuosa, corajosa, que permite gozar de um bom conceito, valorização, algo precioso, de peso, ouro, apreciação, estima, olhar favorável e etc. Só botar um negocinho aqui no lugar. E quando nós pensamos e vemos tudo isso aqui, né, todas essas... E quando fala a palavra ouro, né, normalmente, principalmente para as mulheres, né, que gostam de coisa de ouro, né, quando tu ganha alguma coisa... Hoje em dia é difícil a gente ter, né? A maioria do pessoal compra folhados, bijuteria, etc. Né? Folhados, não sei se diz assim, mas... Né, bijuterias e coisas. Mas quando a gente ganha alguma coisa de ouro, normalmente tu não guarda num lugar exposto. Tu guarda num lugar especial, uma caixinha escondido, numa gaveta ou num cofre. Vai dizer, não vai guardar uma coisa de ouro e deixar em cima de um balcão. Normalmente se guarda em um lugar mais reservado. Por quê? Porque é valioso. Porque tem valor. Tu preza aquilo de uma forma diferente. Tu cuida daquele objeto de uma forma diferente. E honra é mais ou menos assim. É você fazer essa diferença. É você entender que aquilo que você está honrando tem um valor diferente dos outros objetos, outras pessoas, né? Tem um valor diferente. E muitas vezes nós não honramos da forma correta, ou não sabemos a quem honrar, ou não sabemos por que honrar. E eu vou estar conversando um pouquinho a respeito disso, e eu não vou estar trazendo todas né, a quem a gente deve honrar, eu vou trazer só uns 4 tópicos, né, sobre honra. E creio que Deus vai estar ministrando nossos corações, e em casa Ele vai estar trazendo no seu coração mais alguma coisa, e vai estar continuando ministrando. Em Romanos 13:7 diz, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então nós entendemos, né, esse e vários outros versículos que falam a respeito de honra, e entendemos a necessidade de estarmos honrando aqueles que precisam, não, que merecem a honra. E muitas vezes nós pensamos e trazemos quando se prega, né? Se prega honra aos pais, honra à autoridade, honra isso, honra aquele outro. E é o que eu vou trazer hoje da noite também. Mas antes disso, eu gostaria de estar trazendo, de repente, algumas coisas de honra no nosso cotidiano que às vezes a gente não nota que pode ser honra também. Muitas vezes a gente está num ambiente, vamos dizer, né, honrar aqui a casa de Deus. Às vezes a gente passa ali, tem uma garrafa tirada, um copo, uma sujeira, umas coisas fora do lugar. Tu passar ali a juntar aquilo, é uma honra. Uma honra ao local aqui, ao templo, né? É uma honra. Outras coisas simples, por exemplo, quando tu vai num restaurante e um garçom te serve bem, né? Por que não olhar para ele e dizer muito obrigada? Né? Ou dizer alguma, né, nossa, me sinto, né, feliz pela forma que tu está me servindo, ou alguma palavra onde ele possa se sentir honrado, onde ele possa se sentir que você notou ele. É uma honra. Hoje em dia,
A gente vê, né, aqueles que andam de ônibus, às vezes a gente vê as historinhas que contam, e entre outras coisas, né, a gente vê o pessoal, a gurizada que bota fone de ouvido, faz de conta que está dormindo, e ainda alguns sentam no lugar especial, né, que é dos especiais, ali do idoso ou da cadeirante, coisa assim, sentam naquele lugar, botam o fone, faz de conta que estão dormindo, e nem sequer levantam para um idoso ou para uma grávida. Hoje em dia é normal, né? A gurizadinha, porque não foi instruído. Eles não desenvolveram essa cultura de honra dentro dos seus lares. Não está sendo desenvolvido essa cultura no coração dos jovens, das famílias, das crianças e às vezes de até alguns adultos. E nós precisamos, como igreja, trabalhar isso. Precisamos desenvolver essa cultura de honra. E não é só a cultura, que nem eu disse, as autoridades. É a cultura aqui, um para o outro. É a cultura de servidão, de entender que o outro é tão especial quanto você. Entender que o outro é merecedor como você. Eu dar a preferência ao outro. Eu dar a preferência no banco de ônibus de levantar, e mesmo que eu tenha a pessoa pareça, né, ter 10 anos mais do que eu só, não faz mal, não custa eu levantar. Não custa eu deixar a pessoa sentar. Ou às vezes aqui na igreja, né, às vezes lota e a gente convida a gurizada a vir sentar aqui na frente, né? Por quê? Para dar honra para os mais idosos, para os mais com criança, com bebê, né? E a gurizada vem e senta tudo aqui na frente. E é tão bonito isso também. É uma questão de honra, de estarmos honrando talvez até o visitante. Então tem várias formas de estarmos honrando e nós não podemos tratar isso como algo comum. A gente não pode entender essas coisas todas como, né, ser comum agirmos de qualquer jeito. Nós precisamos entender que existe uma necessidade de aprendermos a honrar a Deus, as pessoas, os nossos pais. Precisamos entender e desenvolver essa cultura. Quando falamos em honrar ao Senhor, às vezes a gente, mas eu honro, eu vou no culto, eu faço meu devocional, eu isso, eu aquilo. A honra vai muito mais além disso. Ela não é só o fato ou o movimento de você sair de casa e vir até aqui. A sua honra vai de chegar num ambiente e na hora que está o louvor acontecendo, eu estou ali 100% honrando aquele que me salvou. Eu estou ali 100% me desenvolvendo e desenvolvendo a minha fé, louvando, adorando e prestando a Ele o meu louvor. Eu estou ali com o coração entregue, eu não estou ali preocupado com outra coisa, eu estou honrando a presença. Quantas vezes a gente sente a presença de Deus incrível tocando a nossa vida? E em um minutinho depois nós já estamos mexendo no celular. Né? A gente está ali sentindo aquilo tudo e por sentir a gente pega o celular para gravar. E aí perde tudo. Aquilo que Deus estava movendo naquele momento, e em vez de nós honrarmos a presença de Deus daquele que estava ali naquele momento, a gente pega o celular para gravar. Né? Não é nada errado gravar, não estou falando contra isso, mas é o fato de nós honrarmos a presença de Deus. Se Deus está nesse lugar, precisamos honrar a presença dEle. Precisamos ir nos entregar totalmente, adorarmos de coração, adorarmos de corpo, de alma e espírito, levantar o braço, dançar, fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando tu fazer. Mas fazermos e agradarmos a Deus com o nosso melhor. Por quê? Porque Ele merece. Porque Ele merece a nossa honra, porque Ele merece a nossa preferência. O que você prefere? Isso ou aquilo? Aquilo. O que você prefere? O celular ou Deus? Deus. Estou brincando de um modo meio radical, assim, mas só para... Né, qual é a nossa preferência naquele momento? O que nós estamos preferindo? Deus precisa ser a nossa preferência. Nós precisamos entender a seriedade da presença dEle no lugar. E quando nós honrarmos isso, a presença dEle vai ser cada vez mais constante. Pela fome, pela vontade que você tem de se encontrar com Ele, Ele vai vir. E Ele vai fazer a diferença na sua vida. Muitas vezes nós pedimos coisas ao Senhor, nós oramos e pedimos que Ele nos cure, ou que Ele, né, Jesus precisa tanto de um emprego, a gente ora, a gente pede, e quando a gente menos espera, né, Deus vem e dá a resposta. E aí nós vamos para o novo emprego, felizes da vida contamos para todo mundo que conseguimos um emprego, mas não voltamos a Deus e dizemos muito obrigada, Senhor.
pelo emprego que tu me deste. Muito obrigada pela saúde, pela cura, por isso, por aquilo. Como aqueles 10 enfermos que Jesus orou e somente um voltou para agradecer. Jesus, muito obrigada por ter me curado. Às vezes nós fazemos isso. E isso é falta de honra. De honrar e voltar para aquele que nos deu aquilo que nós estávamos orando, pedindo. Muitas vezes Ele nos dá sem nós pedirmos. E a gente pode ter a sensibilidade de reconhecer isso que Ele nos deu, mesmo sem pedirmos. E chegar para Ele e dizer, Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Jesus, por isso. Reconhecermos, honrarmos a presença dEle, honrarmos aquilo que Ele fez, termos a reverência, não tomar essa reverência como algo comum. A presença dEle aqui não pode ser algo comum. Comum é qualquer outra coisa, mas a presença dEle no nosso meio não pode ser comum. A gente não pode levar leve, precisamos levar com seriedade, precisamos entender que a presença dEle é especial e precisamos honrá-lo por isso, reverenciá-lo por isso. O centurião de Cafarnaum, ele pediu para Jesus que ele fosse curar um servo dele. E Jesus foi. Ele foi curar o servo, disse, ok, eu vou lá, eu vou curar. Só que o centurião disse a frase assim, não sou digno que entres em minha casa. Ele reconheceu a magnitude de Deus, ele reconheceu ali quem era que estava indo para entrar na casa dele. Ele disse, não, eu não sou digno que tu entre na minha casa. A minha casa é simples demais, ou pequena demais, não pelo tamanho, mas a simplicidade. E ele entendeu que Jesus era simplesmente alguém grande demais, né? Maravilhoso demais para entrar na casa dele. Ele honrou, ele rendeu respeito a Jesus. E aí Jesus disse para ele disse para Jesus, quer dizer, se tu apenas disser que ele vai ser curado, não precisa nem ir até lá. E foi o que Jesus fez. Jesus curou o servo dele, mas ele honrou, ele respeitou a presença de Deus. E nós precisamos entender isso, nós precisamos desenvolver esse respeito. Nós tomamos a ceia hoje aqui. A ceia é outro momento em que nós simplesmente podemos glorificar a Deus pela entrega de Cristo na cruz, que Ele morreu por nós. Não é um momento comum. Não é um momento comum. É um momento simplesmente muito especial. Porque Ele não só morreu por nós, Ele ressuscitou no 3º dia. Você já viu alguém ressuscitar? Não é comum. E Ele é simplesmente Deus. E Ele merece o nosso respeito, Ele merece a nossa honra, Ele merece que nós venhamos a adorá-lo com toda a intensidade, com o nosso 100%. Com tudo aquilo que temos. Levantar os nossos braços, levantar a nossa voz e adorar Ele da melhor forma possível, porque Ele merece. Porque Ele é Deus e Ele merece. Passando um pouquinho com questão a honrando a quem nos insulta ou nos ofende. Às vezes a gente não gosta muito disso. Eu até coloquei esse aqui justo porque é uma coisa que muitas vezes nós não queremos. A gente acha que aquele que me feriu ou que me ofendeu não merece o meu respeito, não merece a minha honra. Mas Ana, ela queria muito ter um filho. E ela orou a Deus e pediu, Senhor, eu quero ter. E o ventre dela era fechado, não gerava filhos. E ela orou, assim, orou demais. E um dia ela estava tão angustiada de espírito porque ela queria aquele filho. E ela foi para o templo e começou a orar, começou a chorar e chorava. E o sacerdote achou que ela estava bêbada. Achou que ela tinha bebido e estava lá e não estava legal o que ela estava fazendo lá. E aí ele disse para ela que, por que tu veio aqui bêbada desse jeito? E a resposta dela foi, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. E aí, o bonito disso é a forma como ele ofendendo ela e dizendo para ela que ela estava bêbada ali. O que ela estava fazendo bêbada ali naquele jeito? Ele falando palavras desse tipo para ela. A palavra dela, primeiro, ela chamou ele de meu Senhor, Senhor meu. E depois ela se referiu a si mesma como serva.
Ela foi totalmente honrosa com as palavras dela, apesar dele ter ofendido ela. Quantas vezes na nossa vida nós somos ofendidos? As pessoas dizem coisa para nós e nós guardamos o rancor. Nós seguramos aquilo e nós paramos de honrar aquela pessoa, de respeitar aquela pessoa. E o que Deus quer de nós é que nós venhamos exalar um perfume de Cristo, que nós venhamos a mostrar diferença na sociedade e não ser igual a todo mundo. Se é para ser igual a todo mundo, a gente não precisa de Jesus. Mas nós justo precisamos de Jesus porque Ele precisa fazer essa diferença em nós. Nós queremos ser diferentes. Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele nos deu a salvação. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida e a gente precisa honrar o nome dEle através do perdão que nós damos às outras pessoas. Não guarde ofensa quanto ao próximo. A Bíblia diz que se tiverdes alguma coisa contra o seu irmão, quer dizer, se o seu irmão tiver alguma coisa contra você, vai para aquela pessoa e conserta. Ele não está dizendo se você tiver alguma coisa contra, ele está dizendo se o teu irmão tiver alguma coisa, tu souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e conserta. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que não é para esperar o outro vir pedir perdão. Levante-se do seu lugar e vai e conversa com essa pessoa, perdoa e tem de paz com todos os homens. E vamos exalar o perfume de Cristo através do perdão. Vamos mostrar para as pessoas que nós temos um coração diferente e que nós honramos a presença de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus tem nos dado, tem ministrado no nosso coração, nós honramos essa presença de Deus na nossa vida e nós queremos fazer diferença na sociedade. E nós só vamos fazer diferença na sociedade quando nós formos diferente. Se nós formos igual a todo mundo, nós não vamos mostrar e exalar o perfume de Cristo. Temos que ser diferente. Temos que perdoar mesmo aqueles que nos ofendem. Quando falamos de honra à autoridade, e aí todo mundo diz, meu Deus, é um assunto que muita gente não gosta de falar. E nem de honra aos pais, né? Falar de honra aos pais, o pessoal também dá aquele arrepiozinho, né? Mas é uma, né, a coisa. O honra aos pais, às autoridades, né? Nós precisamos honrar, mesmo que essa autoridade seja uma autoridade ímpia. Não está dizendo que é para nós honrarmos toda a autoridade que segue o caminho de Deus. Não está dizendo isso. Está dizendo que nós devemos honrar toda a autoridade. Porque a autoridade foi colocada por Deus sobre a nossa vida. A autoridade, se o político é cristão ou não, não interessa. Se o seu chefe é cristão ou não, não interessa. Nós precisamos honrar as autoridades que foram colocadas sobre a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre todos. Precisamos honrar as nossas autoridades. Independente se você gosta delas ou não. Se você está resmungando e falando mal delas por aí, não é honra. É desrespeito. E precisamos honrar as autoridades que foram colocadas sobre nós. Falando sobre honrar aos pais. Estou um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada assunto. Precisamos entender e de novo desenvolver essa cultura. Porque hoje se nos ofendem, que é o assunto de antes, ou se meu pai não me tratou bem, ou se meu pai não me criou bem, ou se eu tenho mágoas com ele, e se ele me disciplinou demais, ou se não sei o quê, a gente inventa qualquer coisa para não honrar os nossos pais de forma adequada. E aí nós ensinamos aos nossos filhos com o nosso exemplo. Porque se nós não honramos os nossos pais, como vamos exigir que nossos filhos nos honrem? Não tem como. É comportamento aprendido. Eles olham para ti e vão replicar. Né? E se nós não fizermos isso, não ensinarmos os nossos filhos a colocar Deus em primeiro lugar e ensinando eles também a honrar os nossos pais, como é que nós vamos desenvolver essa cultura?
Ela precisa ser disseminada nas nossas famílias. Precisamos conseguir disseminar, é plantar, é falar aos montes, para que todos entendam, para que todos produzam, para que todos façam a mesma coisa, para que sejam ensinados no caminho certo, no modo que devem andar, para que eles nunca venham se desviar deles. E isso vai do seu exemplo. Então, honre o seu pai, honre a sua mãe. Em Efésios 6, diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Em Êxodo 22, 12 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Tem mais textos que podemos citar a respeito disso. Eu trouxe 2 aqui, mas já é o suficiente para entendermos que Deus não está brincando quando Ele fala isso. Quando Ele diz honra, é uma ordem, Ele está dizendo honra. Honra ao teu pai e à tua mãe. Por que é tão difícil honrar? Porque nós somos machucados. Muitas vezes a gente é machucado pelos nossos pais. Nossos pais não são perfeitos. Mas eu te garanto que cada um deles tentou dar o máximo deles para te criar. Talvez é tudo que ele tinha, é tudo que ele sabia fazer, ele ou ela, né? E a gente julga eles pelas atitudes deles, a gente julga pela falta de atitude deles, a gente critica, né, os nossos pais. E quantos deles sofreram vários traumas, várias situações que eles passaram na vida, várias dificuldades financeiras, emocionais, abusos. E a gente não conhece a história deles, só exigem que eles sejam perfeitos conosco. Mas nossos pais não são perfeitos. E você também não é perfeito. Eu sei que eu tentei dar o melhor. E teve momentos que eu dizia para meus filhos: eu errei tentando acertar. Por quê? A gente tenta acertar, a gente tenta fazer certo. Quando vê, errei. Assim, me desculpe, filho. Tentei acertar e nessa daí não acertei, né? Errei. Porque somos humanos. Mas precisamos entender que nós temos o Espírito Santo para ministrar nos nossos corações e para que nós venhamos liberar perdão. E assim como a gente pede perdão para os nossos filhos pedem perdão para a gente, isso deveria de ser para os nossos pais também. A gente reproduzir isso dentro da nossa família. Uma liberdade de conseguirmos mostrar para o mundo, para a sociedade, para os nossos filhos, para os nossos avós, para os nossos tios, que somos e podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente, porque Deus nos dá sabedoria para fazermos diferente. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, vai, né? Eu estou contigo, eu sou teu escudo, eu sou tua fortaleza, mas vai, faz diferente. Né? Entre outros versículos ali que Deus está dizendo: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está ali. Ele está querendo te ajudar, Ele está querendo ministrar no teu coração. Mas muitas vezes nós estamos com o nosso coração endurecido e não deixamos Ele ministrar no nosso coração. Nós preferimos segurar as mágoas, nós preferimos reter o perdão. E aí não somos felizes. Não somos felizes. E não conseguimos, com a nossa falta de perdão, exalar o perfume de Cristo. Não fazemos a diferença na nossa família e na nossa sociedade. Não fazemos a diferença para os nossos filhos, nós replicamos o que os nossos pais fizeram, nós replicamos para os nossos filhos, porque não queremos ser transformados, porque preferimos a mágoa e a dor. O desenvolvimento, né, a gente desenvolver essa cultura de honra gera trabalho. Ela não é fácil de fazer, ela gera em nós, demanda de nós um esforço. Um esforço físico, um esforço emocional, um esforço espiritual, porque a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, desenvolver isso no nosso coração para conseguir plantar e ensinar os nossos filhos e ensinar os nossos pais. Eu me lembro que meu pai é um alemão, assim, talvez até ele esteja assistindo, porque às vezes ele assiste as lives. Ele é assim bem é um alemão, assim, né? E aí ele tinha dificuldade de abraçar. E eu me lembro que quando eu me converti de verdade, eu nasci num lar cristão, depois eu vou contar um pouquinho mais. Eu nasci num lar cristão, mas assim, me converter mesmo, assim, tomar um posicionamento por Cristo foi mais tarde. Eu ia na igreja. Mas
o meu pai tinha dificuldade de abraçar. E quando eu me converti, eu aprendi que a gente tinha que criar a honra e honrar os nossos pais, eu fui abraçar ele. E, na verdade, eu sentei no colo dele. Eu já tinha uma certa idade. Ele não sabia nem onde é que colocar a mão. Tipo assim, porque aquilo não era normal. Ele ficou com a mão do lado, assim, tipo assim, o que eu faço agora, né? Onde é que eu boto essa mão? E ele ficou todo constrangido naquele dia. Mas eu me lembro que naquele dia, no meu coração, deu um regozijo, deu uma alegria, porque eu entendi que eu precisava quebrar um paradigma ali, eu precisava quebrar algo ali naquele dia. E não era o meu pai para mim, era eu para ele. Porque Deus havia ministrado no meu coração, não no coração dele. Deus está ministrando hoje no seu coração. Ele não está pedindo que o seu pai faça algo para ti, ele está pedindo que você faça algo pelos seus pais. Ele está pedindo que você reproduza. Ele não está pedindo que o seu pai reproduza. É você quem está ouvindo a ministração, é você que precisa desenvolver a cultura de honra. Porque nós é que estamos aqui e precisamos tomar iniciativa. Tomar iniciativa e fazer a diferença na nossa geração. Não podemos mais deixar que essa cultura de honra, ou falta de honra, né, predomine. Nós precisamos que a cultura da honra predomine. Precisamos ensinar a honrar. E vamos ensinar a honrar honrando. Se esforce para ser para o seu pai, para a sua mãe, né, para ser para os seus avós, né, para honrá-los de forma adequada. E honra, ela não tem nada a ver com estar vivo ou morto, tá? Talvez meu pai já tenha falecido ou coisa assim, você pode continuar honrando ele. Pode continuar falando bem dele, pode continuar falando das coisas boas que ele fez. Por mais que ele tenha feito coisa errada, você pode honrar ele falando das coisas boas. Pode trazer à memória as coisas legais que ele fez, as horas de brincadeira legais que ele fez. Ainda pode fazer isso. Talvez seu pai esteja vivo, ou sua mãe, e é difícil lembrar, honrá-lo. Tenta lembrar das coisas boas que ele fez e honra os seus pais vivos com as coisas boas que ele fez. Deixa as coisas ruins para trás. E vamos viver e honrá-los pelas coisas boas que eles fizeram. Para que nós não venhamos a ficar presos nisso. Nós precisamos ser bálsamo para eles, ser mel, ser coisa gostosa para os nossos pais. Nós não precisamos ser peso para eles. Não podemos ser pesos. Nós precisamos ser bálsamo, aquela coisa gostosa, aquele filho que ama. Eu disse, ai, meu filho me liga todo dia, ai, meu filho faz isso, ai, meu filho de vez em quando vem aqui e vê como é que a gente está, meu filho faz... Né? Aquela coisa gostosa que nós precisamos ser isso para os nossos pais. E para os nossos avós, né? Tem muitos que são criados por avós ou coisa assim. E às vezes a gente pensa também que Deus... tu não tem noção do pai que eu tive, tu não tem noção da mãe que eu tive, tu não tem noção de quem me criou, onde é que eu nasci, blá, 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 toda essa história. Mas cada um passou por uma história, cada um passou por uma experiência. E essa experiência, as pessoas que foram colocadas ao teu redor, essas pessoas, muitas vezes, elas são aquela lixa que Deus permite chegar perto de você para lhe tratar, para lixar suas arestas, sabe? Aquele orgulhozinho, né? Aquela soberba, aquela falta de perdão, aquela coisa impertinente de querer fazer minha própria vontade e alguém diz não para ti e a gente entende o não como algo ruim, quando deveríamos entender esse não, muitas vezes, como um cuidado dessa pessoa para ti. Mas a gente não quer ceder. E a gente acha que todo mundo é ruim, ou nosso pai é isso, minha mãe é aquilo, e a gente acha um monte de coisa e bota um monte de empecilhos, né, para sermos trabalhados. Na verdade, a gente deveria de olhar essas coisas todas, essas pessoas ao nosso redor, e entender elas como Deus está querendo usar ela para ministrar na minha vida. Deus está... O que tu quer mudar aqui comigo, Deus? Por que essa pessoa me cutuca tanto? Não é por que ela está me cutucando, é o que ela está me cutucando e está me ferindo. Por que está me ferindo? O que eu preciso mudar aqui dentro? Eu não preciso mudar a pessoa, eu preciso mudar aqui dentro. Se isso está me ofendendo tanto, por que está me ofendendo? Olha para dentro de si e vê se não é Deus permitindo que as suas arestas, né, ou que aquela lixinha. E às vezes a gente tem irmãos que são nossa lixa.
irmãos até na igreja, assim, que são aqueles que vêm ali para lhe ajudar a podar, para lhe ajudar a te endireitar, né? Que quebra o teu orgulho, que quebra tudo, né? Literalmente. Quando tu vê assim, tu acaba sendo uma pessoa nova. Por quê? Porque tu deixou o Espírito Santo usar aquela pessoa para te ministrar. E em vez de guardar rancor, aprendeu a lidar com a situação, a sua situação. E não guarda mágoa do irmão. Não guarda mágoa do pai, não guarda mágoa da mãe. E entender o coração deles. Com questões à honra, né? Hoje, como o Dia das Mães, até contar um pouquinho assim da minha... Meu pai é um pastor batista aposentado e nós somos de 5 filhos. Eu sou a 4ª dos 5 e eles desde pequeno eles nos ensinaram a orar, a ler a Bíblia. O pai, nós não tínhamos televisão em casa, nós tínhamos só uma estante cheia de livros, muitos livros de tudo que é tipo. O meu pai sempre incentivava a gente a ler. E até hoje eu gosto de ler. Confesso que eu não tenho me dedicado muito esses últimos dias, mas eu gosto de ler. Eu tenho um monte de livros da minha pilha lá para ler, porque a gente desenvolveu isso. Eu agradeço muito ao meu pai por isso, porque ele sempre desenvolveu em nós essa cultura da leitura. E a minha mãe, ela contava historinhas bíblicas para nós todos os dias. Os mais antigos devem saber o que é um flanelógrafo. É um tecido. Assim, tem uma madeira e um tecido vai na frente. A minha mãe comprava as historinhas da PEC e cortava todas as figurinhas só para contar a historinha para os próprios filhos. Ela recortava as historinhas e ela contava para nós como se ela estivesse contando para um monte de criança. Era só os filhos. Mas estava ela lá, ensinou todas as historinhas bíblicas e contava para nós. E o flanelógrafo, tu gruda a figurinha, tem um adesivo atrás, tu gruda a figurinha. Daí, conforme a história vai acontecendo, ela tirava a figurinha e postava outra. E colocava outra figurinha. E a historinha ia acontecendo, a gente ficava tudo vidrado ouvindo. Eles incentivaram a gente a decorar a Bíblia, a decorar os versículos. E aí ela fazia competição com a gente para ver quem é que sabia mais versículos ganhava brinde. Ela fazia corrida bíblica com a gente, todo mundo com a Bíblia fechadinha, e ela dizia João 3,16. O primeiro que abria a Bíblia e lia João 3,16 ganhava uma bala, ganhava. Então elas estavam sempre incentivando a gente a ler a Bíblia, a desenvolver, a ler livros, e livros cristãos, na grande maioria dos livros cristãos, ou de conhecimentos gerais. E ele tinha toda a enciclopédia, uma Barça, né? Toda Barça na estante, era assim, né? E ele sempre nos incentivou a isso. E eu honro meu pai e minha mãe por terem feito isso, por terem agido conosco. Eles foram pais perfeitos? Não. Eles erraram num monte de coisa, mas eu garanto que eles erraram tentando acertar. E nem por isso eu vou deixar de honrar eles pelas coisas boas que eles fizeram. Nem por isso eu vou deixar de honrar eles, porque muitos momentos da vida deles, eles deixaram de viver a vida deles para suprir a nossa. Muitos momentos eles deixaram de comprar para eles, para comprar para nós. Muitas noites eles passaram acordados. Eu me lembro de várias vezes que a minha mãe chegava no meu quarto, eu tinha muita cólica, muita, e eu me lembro que ela ficava me acompanhando no quarto, e na época ela botava cobertor, até eu tomar um suador, e ela ficava lá, né, já está suando, e via tirando os cobertores, e ela ia me cuidando. Todo mês ela fazia o processo, passava aquele processo comigo, para que eu não sou muito tolerante a tomar remédio, né? Agora até que já me acostumei mais, então qualquer remédio me derrubava. Então ela me cuidava de outras formas, para que eu não viesse, né? Eu tomava um paracetamol, dormia. Tipo assim, já caí, né? Então ela cuidou de mim, ela fez todo esse cuidado comigo. E isso é o pai e a mãe. E essas são as coisas boas que a gente precisa lembrar dos nossos pais. Né, as mães hoje aqui, né, Dia das Mães. Quantas foram honradas pelas coisas que fizeram? Quantas fraldas vocês trocaram dos seus filhos? E quantos obrigada vocês receberam deles? Eu me lembro quando trocava as fraldas do Tim e da Bel. Às vezes eu empurrava para o Anderson, né? Mas quando eu trocava a fralda dele, eu tinha que amarrar uma fralda em mim, porque senão eu piorava a sujeira ali, né? Eu não suportava o cheirinho. Eu cheguei a botar
prendedor de cabelo, de roupa no nariz para tentar ajudar qualquer coisa que viesse me ajudar e até me acostumar com aquele cheiro. Mas, olha, não foi muito fácil. Né? Várias noites que a gente fica acordada. E as mãezinhas, quantas vezes o seu filho machucou o pé, machucou ali e dizia, mãe, beija aqui. E aí beijava e já saía correndo brincar. Podia ficar roxo no outro dia, mas o beijo da mãe curava. Vai dizer... Né? Quantas noites vocês ficaram acordadas? Eu quero honrar a vida de vocês nessa noite. Por tudo que vocês fizeram por seus filhos. Por todo o preço que vocês pagaram por eles. Por todas as fraldas trocadas. Se eles não disseram muito obrigada, eu estou dizendo para vocês muito obrigada. Por cuidar dos filhos de vocês. Porque vocês merecem. Eu sei que os homens trocam fralda também. Eu sei que os homens batalham, trabalham fora e né, estão pagando as contas. E pagaram o estudo, e pagaram roupa, e pagaram não sei o quê. E agora eu pergunto para os homens, quantos filhos voltaram e disseram, pai, muito obrigada? Questão de honra, gente. É questão de honra. Nós precisamos desenvolver a cultura de honra nas nossas famílias. Precisamos desenvolver a honra. Ensinar os nossos filhos a honrar os seus pais. Ensinar, através do nosso testemunho, honrando os nossos pais. Porque eles também merecem. Não largá-los em algum asilo, eu não sou contra asilo, nada disso, mas eu sou contra o fato de largar lá e nunca mais visitar. Isso não é honra. Você pode necessitar desse cuidado especial, mas você precisa ir lá visitar. Você precisa ir lá ver se ele está bem. Precisa ir lá ver se ele não está precisando de alguma coisa, de algum afeto, de algum carinho. Questão de honra. Nessa noite, o meu incentivo ao nosso coração é sermos empáticos. Precisamos aprender a honrar e sermos empáticos com as pessoas. Precisamos ter esse olhar sensível. Conseguir olhar olho nos olhos, né, o olho no olho. Né, e conseguir sentir a dor do irmão. E conseguir amar esse irmão e honrar esse irmão com o teu cuidado. Precisamos olhar para os nossos entes queridos também. Às vezes a gente fala de pai, mãe e coisa, mas, na verdade, nós precisamos honrar aqueles que são da casa também. 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar dos nossos familiares, nossos irmãos, precisamos estar atentos a eles e amar eles. E quando você está na sua casa, quem estava na conferência de mulheres aqui no final de semana sabe, né? Foi ministrado a respeito de servirmos à mesa. E foi citado ali que muitas vezes nós fizemos um jantar especial para uma pessoa, ou um casal, alguém que vem nos visitar, e nós botamos os melhores pratos, os melhores talheres, a taça, o suplá, o não sei o quê. E arrumamos tudo e botamos flor no meio e sei lá eu mais o quê. A gente inventa com o guardanapo dobradinho. Mas quando é a nossa família que vai comer, a gente larga o prato, o garfo, a faca e olha lá o copo. Ela usou uma expressão, um copo de requeijão, achei um sarro. Né? Bota ali ainda um copo de requeijão, porque é os da família, tanto faz. Não tanto faz nada. Vamos servir o melhor para a nossa família também. Vamos honrar os nossos, vamos honrar os da casa. Se você faz uma comida especial para os de fora, faz uma comida especial para os teus. Se você bota prato inteirinho e bonitinho, conjuntinho, tudo bonito para os outros, bota para o teu. Faz a mesa ser especial para o teu. Tem um momento especial na mesa com os teus. Honra os teus, os da tua casa. Honra os teus familiares. Honra aqueles que estão ao teu redor. Dê preferência, respeito, amor. E vamos desenvolver como igreja uma cultura do reino. Uma cultura da honra. Hoje de tarde eu também disse do reino. Vamos desenvolver a cultura da honra aqui, na nossa casa, entre os irmãos. No seu lar, com os seus pais, com os teus avós, com os seus filhos, com todos aqueles que estão ao nosso redor, o seu chefe, as suas autoridades. Vamos desenvolver uma cultura de honra. Vamos crescer. Vamos crescer espiritualmente. Chega de ser meninos espirituais. Precisamos desenvolver, precisamos crescer.
Convido vocês a ficarem de pé, o louvor a estar voltando aqui. E assim como na hora da ceia, né, examine-se o homem a si mesmo, né? Agora é esse momento, examine-se cada um a si mesmo. Você conhece a sua história. Você conhece os seus pais, a sua situação, você conhece quem lhe machucou, a quem você está devendo perdão, a quem está devendo perdão para você. Você conhece tudo isso. Mas agora é o momento de nós pensarmos e examinarmos o nosso próprio coração e pedirmos para o Senhor vir e fazer a mudança, fazer essa transformação, nos ajuda. Nós queremos desenvolver essa cultura de honra. Eu quero desenvolver essa cultura de honra na minha vida. Eu quero desenvolver essa cultura de honra na minha casa. E comece por você. Feche os seus olhos, esteja tirando o seu tempo com o Senhor, examinando o seu próprio coração. Permita que o Espírito Santo venha e lhe ministre. Permita que o Espírito Santo venha e traga transformação na sua casa. Permita que a honra comece a ser semeada no seu coração. E hoje, quando sair daqui, quem sabe, você precisa ligar para sua mãe, para o seu pai. Quem sabe você precisa ligar para um irmão que faz anos que não fala. Quem sabe o que Deus está tocando no seu coração. Mas quando nós sabemos de alguma coisa e não fazemos, é desobediência. Não seja desobediente. Se Deus está ministrando algo ao seu coração, faça. Se Deus está tocando no seu coração com relação a algum relacionamento interrompido ou com falta de honra, com falta de respeito, conserte. Vamos desenvolver essa cultura de honra na nossa vida e na nossa casa. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai, os nossos corações, as nossas mazelas, as nossas necessidades, as nossas dores, os nossos relacionamentos, e Te pedimos, Espírito Santo, que Tu venhas nesse lugar e que Tu nos transforme, que faça um redemoinho dentro da gente, mas nos transforme. Queremos exalar o perfume de Cristo, queremos ser cada vez mais parecidos contigo. Para isso, Senhor, precisamos ser transformados. Transforma o nosso coração. Transforma o nosso coração e ajuda-nos a desenvolver essa cultura de honra dentro do nosso lar, dentro da igreja e na nossa sociedade. Ajuda-nos, Senhor, a trazer de volta isso que foi perdido. Essa cultura que foi perdida, ajuda-nos a trazer de volta e ajudarmos outras pessoas a entender esse princípio através do nosso próprio testemunho. Em nome de Jesus.